e o Espírito passou a habitar nele, e agora ele consegue vencer a carne, ele tem uma nova esperança, tem uma nova realidade. Então o que fica é extremamente positivo, animador. Aqui no capítulo 8, nunca leia Romanos 7 sozinho e pare. É espetacular para mostrar a realidade da guerra que existe dentro de você, mas o capítulo 8, ele coroa tudo, dando glória a Deus e mostrando o poder espiritual que o crente tem dentro de si, em Jesus Cristo, não por si só. Gálatas 5, 16 e 17, o mesmo Paulo, eu já estou lá, diz: digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência ou aos desejos ruins da carne. Olha, agora ele chama de espírito e de carne, essas duas partes, porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. Milita quer dizer guerreia, luta, briga, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Então nunca esqueça, irmão, irmã em Cristo, você é um verdadeiro campo de batalha. Se não se sentir assim, está algo errado. E não pense que, à medida que você vai ficando mais velho na fé, que você vai ficando mais experiente com as coisas de Deus, vai conhecendo melhor as Escrituras, que você vai crescendo em Cristo, que essa luta vai diminuindo, diminuindo, diminuindo. Aí você, já velho, antes de morrer, já está quase desconhecendo esta luta, porque você já quase não peca mais, você já tem um nível espiritual tal, que o pecado nem lhe perturba mais. Não espere isto. Não é o testemunho dos crentes sérios, que envelhecem e que morrem já muito adiantados em idade, e escrevem e dão os seus testemunhos. Não é esta a expectativa que você deve ter, porque eles enfrentaram, enquanto viveram, esta guerra. Sabe qual é o problema? É que quanto mais espiritual o homem se torna, mais sensível ele se torna. Então, um pecado que ele comete agora, que cometia há 20 anos, quando ele tinha acabado de se converter e era bem fraquinho espiritualmente, aquele pecado ele mal notava que tinha cometido, já crente. Mas mais velho na fé, mais perto de Cristo, mais espiritual no seu andar, ele fica muito mais sensível. Então, um pecado que era pequeno a ele, agora é insuportável para a sua alma. Por isso Paulo diz que era o principal dos pecadores, porque alguém pode ler aquilo e dizer: ai, Paulo é o principal dos pecadores, então Paulo devia sair com mulheres a escondido, Paulo devia roubar, Paulo devia matar, Paulo devia estuprar crianças, porque era o principal dos pecadores. Então vamos juntar tudo que se conhece de pecador pesado, junta tudo, e Paulo ainda mais. Não caia neste erro, porque teria sido um tremendo hipócrita. Ele era tão sensível que um pecado que por outro poderia ser considerado pequeno, insignificante, para ele era insuportável. Ele se sentia a pior das criaturas, o mais rebelde, desobediente, ingrato, desgraçado dos crentes. Foi por isso que Paulo disse que era o principal dos pecadores. Não vá tentar imitar Paulo, pecando muito e ainda achando que Paulo era pior do que você. Não. O importante não é simplesmente você saber que é um campo de batalha, olhando para dentro de si e ficar lamentando: pois é, que coisa, né? Sou um campo de batalha. Paulo sofria, todo mundo sofre, eu também sofro, vou ficar assim o tempo todo até ir para o céu. E fazer o quê? Não é fazer o quê? Não é essa atitude de ficar perguntando que providências tomar, ou lamentando porque esse é uma situação que a gente não pode sair e ficar aguardando. Não, é preciso agir. E a maneira bíblica de agir é entrar na luta dessas duas tendências que estão dentro de nós: o espírito contra a carne, e se aliar à tendência que quer agradar a Deus. Claro,
se aliar. Tem algo dentro de mim, minha consciência, que me faz decidir no meu dia a dia se eu vou para aquela situação em que eu sei que o pecado estará fortemente me chamando, e se eu evitar, eu não estarei exposto ao pecado. Duas situações, eu tenho que escolher uma. Estou dirigindo o carro, alguém me convidou para aquele lugar que eu sei que não deveria ir, porque lá eu vou pecar, eu sei. Então é uma coisa literal, real, tangível, palpável, física. Eu estou dentro do carro e vou dobrar à esquerda ou à direita. Se eu for dobrar à esquerda, eu vou para aquele lugar que eu não deveria estar indo. Se eu for dobrar à direita, eu vou escapar dali. Eu sei. E é aí que entra a decisão que eu estou dizendo. Eu vou entrar nesta luta. Eu estou guerreando contra mim mesmo. Há o Espírito Santo dentro de mim que guerreia contra a carne contra mim. E você, quase como uma terceira parte de você mesmo, diz assim: eu não vou agradar a minha carne, eu vou agradar ao Espírito Santo que habita em mim, e eu vou dobrar à direita, porque eu vou me afastar daquela situação. Carne, tu vais ficar hoje humilhada, e por mim tu ficarias humilhada todo dia e derrotada. Infelizmente não é assim, porque ontem eu apanhei de ti, mas hoje eu não apanho. Então é esse tipo de atitude, de determinação do crente a que eu estou me referindo. Vou entrar nesta luta, vou ficar todo arranhado, rasgado, vou apanhar um dia, vou ganhar no outro, mas eu vou lutar. E no fim, o poder de vencer essa luta ou essas batalhas vem do Espírito Santo, vem de Deus, eu sei. Mas Deus, de uma maneira misteriosa para nós, quer fortemente, ardentemente, que nós decidamos entrar na guerra e estar com o Espírito Santo e dizer: eu quero agradar a Deus. Então é isso que eu estou dizendo, que nós não devemos ficar apenas no lamentar, que coisa, a carne é fraca, e não tem quem possa contra o pecado, contra o diabo e tal. Não é essa a atitude, é de reação viril, forte. Abster-se das paixões carnais é uma ordem que Pedro nos deixou, para não dizer Deus nos deixou através de Pedro, duríssima de cumprir. É muito difícil se abster de uma coisa que a gente quer fazer. E Paulo foi muito honesto: eu quero, o que eu não quero eu isso faço, mas eu faço porque eu quero, mas eu não quero, mas eu quero. Já expliquei mais ou menos isso. Então acaba sendo um querer mesmo, um querer da carne. O Espírito não quer, mas a carne quer, e é difícil. Por que uma palavrinha tão desagradável aos nossos ouvidos é regime? Você vai para o médico, chega lá satisfeito, você vai fazer um regime. Regime é comer couve-flor todo dia, e brócolis e alface. Ninguém nunca ouviu dizer assim: ontem eu comi um brócolis tão suculento, né? Já notou? Ninguém fala nisso. Eu comi um brócolis antes. Já notaram que eu tenho horror a brócolis? E é isso mesmo. Por que regime é tão difícil? Porque é simplesmente deixar de fazer o que nós queremos. Eu quero comer uma picanha, eu gosto de picanha. O outro diz: eu quero comer um peixe, eu quero comer um doce. Peixe não, porque peixe todo mundo pode sempre, não botando gordura e etc, nem molhos. Então você quer fazer aquilo, mas não pode. Mas eu quero, mas não pode. É isso. É muito difícil deixar de fazer o que quer, muito difícil. Então, deixar o pecado de lado é difícil, porque uma parte de você deseja, sonha. Infelizmente eu tenho que dizer, sonha em pecar. É uma vergonha eu ter que admitir isso. E quando eu admito, eu estou falando de todos os crentes, obviamente eu incluído,
é uma vergonha, mas a nossa carne é muito forte. E é muito difícil fazer o que Pedro diz, abster das paixões carnais. Devia ser difícil para ele. E não é hipócrita porque ele disse isso, porque ele é o que é correto, e ele lutava. Pastor, o que isso tem a ver com o fato de nós sermos estrangeiros e peregrinos? Tudo bem, nós somos estrangeiros e peregrinos, estamos aqui, nós somos de fora, estamos aqui provisoriamente. Por isso, se abstenham das paixões carnais. O que tem uma coisa a ver com a outra? Muito fácil. Uma maneira de Pedro nos animar, mostrando que, usando a lógica e o bom senso, nós não deveríamos andar na prática dessas paixões. É como se dissesse: deixe as paixões carnais para aqueles que são daqui, ou seja, aqueles que são totalmente dominados pela carne, aqueles que vivem no e para o mundo, vivem no mundo, para o mundo, e não conhecem outra coisa, aqueles que, da maneira como nasceram separados de Deus, continuam separados de Deus, e não conhecem Deus pessoalmente dentro de si. Deixa as paixões carnais para eles, porque eles são daqui, de fato. Investem nas coisas daqui, se dedicam às coisas daqui, mas nós não temos nada a ver com isso. Nós somos de outra pátria, gente. Nós somos peregrinos, nós somos forasteiros, estamos aqui por um lapso de tempo só. Então, de fato, ao meu ver, tem muita lógica e uma coisa com a outra. Somos estrangeiros e peregrinos, logo, como não temos nada a ver com esse mundo, nos afastemos das coisas deste mundo, nos afastemos das coisas de um lugar ao qual nós não pertencemos. É lógica pura e simples. E deve ser de grande ajuda mesmo nos lembrarmos, nos momentos de fraqueza, de grandes tentações, que ser atraído por coisas pecaminosas não é próprio para um filho de Deus. Deixa eu dizer um pouco diferente. Ser atraído e tropeçar em coisas pecaminosas não é próprio de um filho de Deus. Ser atraído, a própria carne que habita em nós já providencia isso, é um pouco mais complicado, porque o fato da pessoa ser tentada, isso não é pecado, o ser tentado. Eu tenho que fazer essa distinção fina, teológica aí. Então, o problema do crente não é ser tentado. Jesus foi tentado à nossa semelhança, mas nunca caiu, nunca tropeçou, nunca pecou. Então, o problema não é o crente ser tentado, é o crente ser tentado, permitir que aquela tentação continue, cresça, tome forma e ali acabe gerando um pecado de fato. Esse é o problema. E passar por isto, pecar, desagradar a Deus, não é próprio de um filho de Deus. Mesmo que nós façamos isso repetidamente, infelizmente, mas não é próprio, está errado. E 100.000 vezes nós vamos pecar antes de ir para o céu, 100.000 vezes Deus vai dizer: está errado, está errado, está errado. Não é próprio, é infração. Então nós deveríamos nos sentir encabulados e altamente constrangidos com cada pecado que nós cometemos. Na delegacia, o ladrão olha para a câmera do repórter e explica friamente o roubo. Eu ia passando, vi que o cabo deu bobeira, botei o 38 na testa dele, e aí assaltei tudo que ele tinha, e diz isso numa boa. O outro colega olha para o chão, envergonhado, não quer encarar o repórter. O primeiro acha natural ser ladrão, está até conformado. Aliás, se brincar, ele vai dizer que é vítima da sociedade, que ele é o novo Robin Hood, que está tirando dos ricos para os pobres, e vai encontrar uma maneira de se justificar